O vendedor que inventou um marketing moderno e que você nunca ouviu falar dele, Claude Hopkins. Quase tudo que você conhece como marketing moderno, o cupom de desconto, o teste AB, a promessa única de venda e até mesmo o anúncio baseado em dados, foi inventado ou formalizado por um único homem no século XX. Ele morreu em 1932 e poucas pessoas sabem o nome dele. O seu nome era Claude Hopkins. E o que ele descobriu sobre o comportamento humano há 100 anos atrás são as coisas mais importantes que você vai aprender nos dias de hoje. Porque a tecnologia mudou, mas as pessoas não. A primeira coisa é que você deve entender quem era Claude Hopkins. Ele nasceu em 1866 em Michigan, nos Estados Unidos. Ele cresceu pobre, filho de pastor, e trabalhou a vida toda como vendedor. Primeiro vendia vassouras e depois produtos de limpeza. E o que acabou diferenciando ele dos outros vendedores não era o seu carisma, era tentar entender por que as pessoas compravam. Ele tinha um princípio óbvio nos dias de hoje, mas que na época ninguém praticava. Ele pensava que se você não conseguia medir nada, você não era capaz de melhorar. Toda a publicidade que ele fazia, mesmo vendendo itens básicos, ele se preocupava em rastrear, em ficar atento se aquilo havia dado resultado realmente. Fazia variações de texto, numa época que a publicidade, a propaganda, os anúncios eram feitas tudo no feeling. Em 1923, então, ele publicou Scientific Advertising, um livro de 100 páginas que depois David Ogilvy, o maior publicitário do século XX, descreveu ele como: ninguém deveria ter autorização para trabalhar com publicidade sem ter lido esse livro 7 vezes. E o livro hoje está em domínio público, totalmente gratuito. Mas eu vou resumir um pouco para você. A primeira grande invenção de Claude Hopkins, o cupom de desconto. Antes de Hopkins, os anúncios eles eram feitos sem muita ideia de como medir os resultados. Você anunciava no jornal, na TV, no rádio, e talvez as vendas subissem. Era quase impossível saber de qual anúncio havia acontecido as vendas. Então Hopkins começou a criar cupons rastreáveis. Ele numerava esses cupons e em cada texto, em cada publicidade, em cada jornal e as suas demais variações havia um cupom diferente. E quando um cliente trocava um cupom por um produto, Hopkins sabia exatamente de onde havia vindo a venda. Digamos que esse é o ancestral da UTM, do pixel do Facebook, da tag do Google. A tecnologia mudou, mas o princípio ainda é o mesmo: descobrir da onde a venda aconteceu. E uma frase que deveria estar estampada em todo quarto de gestor de tráfego ou dono de agência é que publicidade que não é rastreada, ela é um jogo de azar. Marketing precisa ser tratado como ciência. E a segunda contribuição de Hopkins era a ideia de educar o cliente antes de vender. Em 1904, Hopkins foi chamado para ajudar a divulgar a cerveja Schlitz, que alcançava a quinta colocação entre as cervejas mais vendidas do mercado. E ao invés de criar um anúncio falando que Schlitz era a melhor cerveja, Hopkins decidiu visitar a fábrica e acabou estudando o processo de produção e descobrindo uma coisa bem interessante. Eles lavavam a garrafa com alta temperatura de vapor antes de enchê-las. Todas as cervejarias da época faziam isso, mas nenhuma delas falava. Hopkins então criou uma campanha totalmente falando desse processo. Cervejas lavadas com vapor. Os consumidores nunca haviam escutado isso de qualquer outra marca. E eles começaram a associar isso à pureza, à leveza, à qualidade. E em poucos meses a Schlitz saiu de quinto para o primeiro lugar entre as cervejas mais vendidas do país. Sem mudar o produto, sem mudar o preço, sem inventar nada e mudar nenhum processo. Mudando apenas o que era comunicado e ensinando os consumidores. E a lição que você pode tirar disso é que as pessoas só compram o que elas entendem. Educar o consumidor sobre o seu serviço gera confiança e confiança é o que vende. E a terceira grande contribuição de Hopkins é que a promessa específica é sempre melhor que a genérica. Hopkins tinha uma visão que era bem diferente da sabedoria na época. Em vez de anúncios que simplesmente diziam o melhor do mercado, ele criava anúncios falando que um sabão em pó removia manchas em até 5 minutos ou devolveria um dinheiro. A especificidade faz 3 coisas que a generalidade não faz. Ela é crível, ela é memorável e ela cria uma expectativa que o cliente pode verificar. Pensa só na diferença. Emagreça com a nossa dieta. Ou será que é mais crível? Perca 4 quilos em 30 dias fazendo 3 refeições. O segundo ele acaba criando muito mais confiança porque ele tem um compromisso por trás. Isso se chama USP. Esse conceito foi popularizado por Reeves em 1940, mas a base disso estava 2 décadas atrás nos conceitos de Claude Hopkins. E por que eu resolvi contar essa história de alguém que morreu há quase um século? Porque todos os princípios que ele desenvolveu, nós temos muito acesso a eles, e a maioria das empresas, donos de agência,
ainda negligenciam. E você tem que entender o quanto que isso é importante. Medir tudo, educar o consumidor, resolver uma dor específica, são exatamente os mesmos princípios que funcionam em tráfego pago, em marketing, produção de conteúdo. A tecnologia é diferente, agora existe o algoritmo, mas o ser humano é o mesmo. Ele tem a mesma necessidade de entender o que está comprando. Ele ainda quer resolver um problema em específico. E as empresas ainda precisam saber de onde vêm os seus resultados. Hopkins disse uma vez: a tarefa do anúncio não é vender, é entreter. E mesmo em 2026, data desse vídeo, ainda é a mais pura verdade. Se você gostou desse conteúdo, eu recomendo você ler esse livro do Claude Hopkins, que leva um dia para ler e uma vida para aplicar. Se você gosta de mais conteúdos como esse, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.